E agora a gente vai falar de um assunto que, por Por coincidência, é propício para hoje. hoje é o Dia Nacional do Idoso. Né? Então, ele foi estabelecido em 99, né, pela comissão aí do Senado Federal e serve assim para a gente poder refletir a respeito da situação do idoso no nosso país, né? Seus direitos, as suas dificuldades. E no Brasil a gente ainda precisa de uma data para a gente poder refletir, né, pessoal? Como se os idosos já não tivessem tantos problemas. Parece que você envelhecer nesse país é uma grande dificuldade. E hoje a gente, né, nós temos aqui como convidado o advogado Márcio Flávio Lima, que vai falar para a gente sobre os direitos dos idosos. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E boa tarde ao pessoal que nos assiste nas suas casas. Então, você viu coincidência? Hoje, o Dia do Idoso, nós já havíamos marcado essa pauta, né? Que bom! Então, vamos conversar aí um pouquinho sobre o Dia Nacional, não só o Dia Nacional do Idoso, mas aproveitando a primeira pergunta. Quando que a gente sabe que nós somos idosos? A partir de que idade? Então, nós temos o Estatuto do Idoso, né? É uma lei federal em vigor desde 2003, que dispõe que pessoas com 60 anos ou mais são consideradas idosas no Brasil. Né? No exterior não se tem essa regulamentação legal a respeito da idade. Mas no Brasil, fez 60 anos, já pode idoso. usufruir dos benefícios que a lei concede. E quais são os direitos dos idosos? Segundo, né, o Estatuto do Idoso. Então, isso aqui é curioso, né? Porque, na verdade, o Estatuto ele apenas vem reforçar os direitos básicos que todos nós temos. Né? Então, sempre que fazem essa pergunta, eu alerto para isso. E alerto para o seguinte, o que é importante, que eu acho que o Estatuto trouxe, né? E esses dias de reflexões, como você mesma falou, também nos trazem, é o seguinte, saber que é importantíssimo nós respeitarmos a dignidade da pessoa humana. Né? E é isso que eu acho que mais falta para com os idosos, para quem faz 60 ou mais anos. Falta isso. Essa ideia que a nossa cultura ocidental, na verdade, não tem, né? Infelizmente também a cultura latina não tem, de respeito aos idosos. Então, não é porque ele passou a ser idoso que ele tem mais direito à saúde, ou mais direito à propriedade, ou à segurança. Na verdade, isso é igual. Né? O importante é que ele seja respeitado como tal e as suas limitações sejam entendidas. É isso também. Que é importante, né? Porque, com certeza, ao decorrer da vida, a gente vai tendo limitações mesmo. Não né? A gente não faz mais as coisas que os jovens fazem. Então, eu acho que a gente, eu estou me considerando mais nova. É porque eu acho assim que os idosos eles têm que ter atividades diferentes, principalmente em termos de saúde. Perfeito. Que é uma vergonha, né? O que acontece, como eles são tratados, porque você tem que ter uma diferenciação, até porque eles não são, não têm os mesmos, não conseguem andar da mesma forma que antes, entendeu? A saúde piora, são problemas decorrentes da idade mesmo, Perfeito, né? Essa é exatamente a ideia, né? E aí é que está. O que acontece? Acontece que a idade, a possibilidade de vida, né, aumentou. Isso é indiscutível. Né? Aumentou. Porque, de certa forma, aumentando a facilidade de comunicação, como esses programas e outros, o conhecimento a respeito da saúde, aumentando os serviços públicos, melhorando a situação econômica do país, naturalmente a expectativa de vida aumenta. Então, isso é um detalhe importante. O que deve-se ter atenção a isso, nessa esteira do que você falou, é o seguinte, a efetivação de políticas públicas. Porque eu falo nós, todos nós, não é só quem é idoso, nós confundimos o seguinte, que política pública é você passar numa praça e ver, por exemplo, alguns aparelhos, né, colocados ali pelo governo municipal, ou seja, quem for, para fazer ginástica especial para idoso, especial para adulto, né, que tem uma determinada idade. Então, isso não é política pública. Isso aí é tentar se livrar de um problema. A execução da política pública é maior do que isso.
Discussão prioridade, você tem um planejamento, como você falou. Ou seja, na saúde, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos criar grupos de orientações, nós vamos visitar as casas, nós vamos fazer um cadastro de onde há idosos, quais são os problemas por bairros, né? Porque cidades muito grandes não é a mesma coisa. Né? Você não pode generalizar, você tem características de bairros diferentes. Então, aí sim você começa a executar políticas públicas, então, porque daí você vai detectar que num bairro você precisa de mais prática esportiva para idosos, em outro bairro você precisa... Não, esses idosos já têm, por exemplo, o costume de práticas esportivas, aqui é preciso mais integrá-los à cultura. Né? Nenhum idoso, eu costumo falar, nenhum idoso sai de uma região da cidade para atravessar, de uma zona oeste, por exemplo, até a zona leste, para isso, ou vir até o centro, mas para assistir um teatro, não tem como. Não tem, né? Condições. Né? 80%, 70% dessa população já não dirige mais, né? E está na faixa de um salário, já que não dá para ficar pagando táxi, infelizmente. Nós então, temos algumas, né, instituições aqui em Sorocaba, nós tivemos até o prazer de poder fazer algumas matérias. Nós temos aí o Clube do Idoso, né? Eles são algumas outras instituições que eles dão prioridade mesmo aos idosos. Só que são poucos, né? A gente é estabelecido num local da cidade, como o senhor mesmo falou, nem todo mundo tem acesso. Tem que pegar 2, 3 ônibus e é uma dificuldade, né, para se locomover, para vir. Tem até baile, muito gostoso à tarde. Então tem vários eventos, mas assim, se fosse separado mesmo, deveria existir um planejamento maior, né, para você poder atender essas pessoas que estão em bairros distantes e com prioridades diferentes. Isso. E aí, falando em prioridades, vamos falar um pouquinho do atendimento prioritário. O que significa? Isso é uma pergunta muito importante pelo seguinte. Quando se fala em atendimento prioritário, imediatamente vem à mente das pessoas que é a fila. Né? Sobre atendimento prioritário, já pensar na fila, que bom, mas não tem problema, isso está sendo feito, né? Eu fui ao banco, eu fui, né, num setor público lá, tem também. Só que qual é o seguinte, o atendimento prioritário, ele é muito mais do que isso. Né? O atendimento prioritário é, por exemplo, a tramitação mais rápida, né, dos processos, dos procedimentos administrativos que envolvem pessoas de 60 anos ou mais. Então, muitas vezes se esquece disso aí. Agora, a pessoa beneficiária, por vezes, se lembra. Né? O problema está, e daí, infelizmente, eu sou obrigado a falar de novo, na estrutura pública do nosso país. Né? Porque a estrutura pública não favorece isso. Então, você chega para o seu advogado. Né? Tem muitos clientes que são maiores de 60 anos. Você chega no fórum, olha, por favor, esse processo aqui ainda está aqui escrito e provado que é uma tramitação prioritária. Ah, doutor, mas veja, aqui tudo, tem muitos assim, mas... Ele não pode esperar ao mesmo tempo que um garoto de 30 anos vai esperar, né? Ele tem que ter prioridade mesmo. Perfeito. Só que veja a resposta que a gente recebe. Veja a falta de comprometimento do poder público, né? Então é até oportuno falar isso, porque tem eleições. Né? Então você que está nos ouvindo, vai nos ouvir, veja, um procedimento seu na prefeitura, de qualquer cidade do país. Né? Que você fez um pedido há 1 mês, 2, 3, está lá esperando. Se você tem 60 anos ou mais, peça esse requerimento, lute pelo seu direito. Se você não se manifestar, se você não der a sua opinião, então essa prioridade vai acabar sendo restrita às filas. Né? É igual a gente sempre vê, né, na internet, né, e na mídia, uma pessoa que fez o requerimento ao INSS. Demorou tanto que, imagina, entrou em óbito e não pôde ter o benefício. Então, não tem como, tem que ser prioridade mesmo o atendimento. E fora as outras, como o senhor mesmo falou, não é só fila. Não é só não fila. É só fila. Né? Então, fique atento a esses procedimentos, não esqueça disso. Então, em postos de saúde, isso se aplica a postos de saúde, se aplica a procedimentos qualquer na prefeitura, qualquer pedido que você faça, no Poder Judiciário, no Legislativo. Então, todos os órgãos públicos, né? O privado não, eles não estão sujeitos a esse aspecto da lei. Mas todos os órgãos públicos têm que obedecer esse benefício da prioridade.
O Vale Transporte, a partir de 60 anos, o Vale Transporte gratuito? A passagem, né, o acesso gratuito é a partir de 65 anos. Ah, 65? Esse benefício a partir Com de 60 ele é idoso, mas ele ainda não pode andar de graça. Não tem esse benefício, não. Esse benefício tá. não. E também, excelente pergunta, porque eu gosto. Não, eu gosto. 60 ele é idoso, mas não pode ainda andar de ônibus de graça. Gratuito não, mas eu gosto muito dessa pergunta pelo seguinte, eu quero levar a uma reflexão. Então, observe, pense vocês aqui comigo e você que está em casa comigo. Você prefere o quê? Né? A gratuidade no transporte público ou você ter um poder aquisitivo que você possa escolher o seu transporte, seja ele qual for. Né? Eu quero levar você a essa reflexão. Se você fala, não, tá bom, a lei é boa, vamos ter transporte público para quem tem mais de 65, ou, né? Seja lá quanta idade, tudo bem. Então vamos raciocinar. Esse transporte público é bom? Ele é eficaz? É respeitado o seu local no ônibus? É suficiente na linha a qual você toma o ônibus? Né? Vem muito cheio? Não vem? Por que será que acontece isso? Então nós precisamos levar essa reflexão à população, né, à sociedade. Exatamente. Porque né, é fácil parar gratuito a partir de 65 anos. Ah, que bom. Mas e daí? Exatamente o que a gente vê, né? Porque muitas vezes eu vejo esse descaso, porque tá lá, é gratuito, tá bom, entrou no ônibus, mas não tem ninguém ali para ficar verificando se o pessoal mais jovem não tá sentando no local deles, se tem local para eles sentarem. Porque ontem mesmo eu vi uma cena assim. Uma jovem de 15, 16 anos sentada na cadeira de uma senhora, outra senhora saiu do local para poder dar lugar para a senhora que estava de pé. Exatamente. Ninguém fica fiscalizando isso, né? Porque os precisa, jovens claro, não têm consciência, né? Muitos jovens não têm vergonha na cara mesmo de não saber respeitar um idoso. Eu, às vezes, me revolto com certas situações. Então... E ainda olha com aquela cara de como se não tivesse fazendo não é nada, comigo, né? a cara não de é paisagem, comigo, né? Ou não então tem comigo. muitos que ainda vê um idoso entrando e finge que está dormindo. Gente, é o cúmulo que falta de absurdo. vergonha na cara, por favor. É né? o cúmulo, é um absurdo. Você falando de política, né? Existe, não a idade aqui, é a política para idosos? Então, a política nacional do idoso, ela existe faz tempo. Né? Na verdade, a política, as regras, as orientações básicas para o que deve se fazer a partir dessa idade. Né? Então, isso já existe faz tempo. É do governo, já, se não me engano, do governo Fernando Henrique. A lei, então, baseado nessa política, nesse conjunto de regras e normas, né, que se deram as primeiras orientações, criou-se, então, foi formulada a lei, elaborada a lei, que se tornou o popular Estatuto do Idoso em 2003. Tá? Agora, como eu falei no começo, a lei, ela é bonita, ela é ótima, ela é ampla, ela dá total poder ao Ministério Público, ao próprio idoso de reclamar para quem ele quiser, né, nas unidades da OAB, das suas cidades, né, de se manifestar pela imprensa, de poder, né, segurar o estatuto e falar, olha, isso é um direito meu, por favor, respeite, de ir ao judiciário pedir isso, não há dúvida. Só que a questão, aí falado da estrutura de políticas, é o que eu falei no começo, a efetivação dessa política. É você ver o exercício dessa política no seu dia a dia, né? Na sua rua, na praça que você passa, no procedimento que você precisou fazer no INSS ou na prefeitura da sua cidade. A efetivação, o cumprimento dessas regras é que nós estamos enfrentando o problema. E é comum nosso, né? É muito comum nós, brasileiros, latinos, não querendo falar mal, porque eu adoro ser brasileiro, né, amo esse país e eu falo, na verdade, por isso. Mas nós temos o costume de nos acomodar. Né? Então, será que é porque fala assim, mas não dá, não tem jeito mesmo, as leis elas são feitas, mas nós não conseguimos é mais fácil falar que elas sejam cumpridas, entendeu? É isso que acontece no nosso país, é muito fácil, eles vão elaborando leis, vão colocando os códigos. É mais fácil falar que não tem jeito do que não tem eficácia. Então, você veja, por exemplo, né, nessa linha que vocês estão comentando, você veja, na Inglaterra ou na Alemanha, não existe Estatuto do Idoso. Né? E ninguém pensa lá em fazer uma lei desse tipo, ninguém pensa. Não tem necessidade, né? Não há necessidade, exatamente. Por quê? Porque é algo mais ou menos natural, né?
É natural, como ele estava comentando agora, deixar o lugar para quem tem mais idade, ou alguém que está com até uma necessidade, né? Mesmo não sendo até idoso, mas alguém que tem uma necessidade especial, ou que não possa se locomover, etc. Respeitá-lo ouvindo as suas opiniões, né? E é como eu disse, o Estatuto do Idoso, daí fazendo essa ligação, né? Nada mais prevê do que direitos de todos nós, né? Há algumas diferenças, como ela já comentou, né? A Maria Paula já comentou da prioridade, do transporte gratuito, né? Uma ou outra facilidade, mas no geral os direitos são os mesmos que nós. A questão é, eles são cumpridos ou não? Sim. Se a sua resposta foi sim, ótimo. A sua resposta foi não. Então, o que você vai fazer para que ele passe a ser cumprido? Exatamente. Eu só queria comentar a respeito do que ele disse de outros países. Aí, além de uma questão política, já envolve mais uma questão cultural, né? De educação. Né, educação, como se diz, né? Educação vem de berço. Então, lá eles não necessitam de uma lei porque a cultura deles já é outra, que respeita mais os idosos, né? E deveria ser o inverso. Eu não me espanto, mas tem pessoas que se espantam e falam, nossa, lá não tem... Não, nós aqui temos que nos espantar porque a gente tem que ter aqui um estatuto. Mesmo assim não dá certo. Se você não honra teu pai e tua mãe, você não obedece, isso é uma coisa natural, entendeu? Então a gente não precisava ter um estatuto para você respeitar o mais velho. Exatamente. Então, é a questão cultural. Cultural, é mais cultural. Mas um outro assunto que vem aumentando, né? Não sei se você acompanha as pesquisas em relação à violência contra os idosos. Isso. Então, isso é fruto, realmente aumenta. Você tem razão. E por que aumenta? Né? Porque aquilo que nós falamos antes. Naturalmente, a expectativa de vida aumenta, né? Consequentemente, os acontecimentos com as pessoas de 60 anos ou mais também aumentam, né? Então, nós temos dois aspectos dentro disso que falou. A violência contra o idoso, né? Que é grave, de fato tem aumentado bastante. E o segundo aspecto, que é, na verdade, a violência praticada por pessoas até com 60 anos ou mais, né? Porque eu vou falar rapidamente desse aspecto, que é mais curto até, que é o seguinte... com 45, 50 anos, a pessoa na década de 70, 80 já estava aposentada, já não dirigia mais carro, né? Já não frequentava mais lugares. Agora não. Agora isso não significa nada. A expectativa de vida aumentou. Aumentou, então você tem pessoas com 70, 80 anos bem de saúde, caminhando, falando, participando de atividades, etc. Consequentemente, a vida dela, também de pessoas com essa idade que não tem grande caráter, passa a praticar delitos, né? Agora, o que a Maria Paula falou, nós temos a violência contra os idosos, né? Então, isso é grave e ocorre muito mais no âmbito familiar, isso é triste, isso é uma realidade triste, mas eu quero deixar registrado aqui o seguinte, né? Não que seja uma justificativa ou algo desse tipo, mas muitos idosos se permitem serem violados, né? Se permitem serem ofendidos. Então você tem aquele famoso caso, né? Que o filho, filha, neto, neta, sobrinho, enfim, a quem convive com o idoso, né? Usa o cartão dele para pegar aposentadoria, faz empréstimo com mais facilidade, né? Ou até tem mesmo a questão da agressão física. Aí geralmente chegam até a OAB ou Ministério Público. Mas é porque eles têm medo, né? Porque é a família deles. Eu vou para onde? Eu vou denunciar e vou para onde? Mas veja... O poder público me leva para algum lugar? Então, aí vem a questão da falta de efetivação das políticas públicas. Não tem um lugar para abrigo especial para o idoso, etc. Mas, de qualquer forma, eu quero chamar essa atenção para assim, sendo possível, denuncie, né? Eu sei, você vai, nossa, mas eu vou denunciar meu filho, minha neta, minha sobrinha, mas veja, se você permitir, essa pessoa também vai fazer mal para outros, vai continuar fazendo mal para você e para outros. Tem que ser punida, né? Porque... E o problema do país é a impunidade. Total. O problema do Brasil é que número a pessoa liga o idoso que estiver sofrendo maus tratos? Não tenha dúvida nenhuma. Ligue para a polícia. Na polícia, 190. Se for um caso que talvez demanda uma maior investigação, você queira manter o sigilo, 181, sem dúvida nenhuma, né? Agora,
Por quê? Porque a violência física ou psíquica, imediata, constante e frequente, é um crime. Com certeza. Né? Seja qual for. Mas é crime. Mas é crime. Então tem que se resolver. Crime, ele inicialmente é impedido ou resolvido pela polícia. Então não há dúvida. Agora, se é uma situação que não é de um crime imediato, ou de uma violência imediata ou muito frequente, você pode, daí, então, procurar no Ministério Público da sua cidade até a OAB, que daí vai se fazer os encaminhamentos adequados. Maravilha, Márcio. Eu adorei o bate-papo. Eu que adorei. Os esclarecimentos, até para quem está assistindo em casa, eu acho que é muito importante. E não tenham medo, né? Não pode acontecer esse tipo de violência no nosso país, que violência já está demais nesse país, é contra tudo e contra todos, contra animais, idosos. Então, tem que dar um basta nisso e existem leis para isso. Então, gente, vamos denunciar. Isso aí. E vamos tratar com amor nossos idosos, né? Logo, logo serei uma, o Erison também, né? Vamos tratar com amor, porque o que a gente planta é o que a gente vai colher no futuro. É isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui, parabéns pelo programa de vocês. Isso é muito bom, essa informação é muito boa. Eu quero cumprimentar a todos aí de casa, né? Lutem pelos direitos de vocês, mandar um beijão para minha esposa e meu filhão que sempre assiste, meu filhão de 6 anos que sempre assistem aqui, sempre que podem, e escutem o seguinte: só não será idoso quem morrer antes. Então, é verdade. Muito obrigada.